É uma alegria muito grande podermos estar mais uma vez com você para o encontro com a palavra. Este programa é parte de uma série de estudos de todos os livros da Bíblia. Nós já estudamos todos os livros do Velho Testamento, os 4 evangelhos e o livro de Atos, o único livro histórico do Novo Testamento. No programa de hoje iniciaremos outra divisão do Novo Testamento, as epístolas e as cartas do apóstolo Paulo. Você que tem acompanhado os estudos do Encontro com a Palavra já me ouviu falar que o apóstolo Paulo escreveu metade do conteúdo do Novo Testamento. Alguns dizem que ele escreveu 13 cartas e outros dizem que foram 14. Isso porque alguns lhe acreditam a autoria do livro de Hebreus e outros não. Iniciaremos o estudo das 13 cartas do apóstolo Paulo com a carta aos Romanos. Os livros da Bíblia não foram organizados pela ordem em que foram escritos. Essa não foi a primeira carta que Paulo escreveu. Estudiosos acreditam que Paulo tenha escrito essa carta aos romanos na cidade de Corinto, na sua terceira viagem missionária, depois de ter ministrado em Éfeso. Examinando o conteúdo da carta, logo percebemos que essa carta foi escrita no final do seu ministério, quando Paulo já era maduro e muito experiente. Esta carta de Paulo aos Romanos é muito preciosa e muito importante em termos teológicos. O conteúdo dessa carta não foi dirigido exclusivamente aos cristãos romanos. Diferente das cartas aos Coríntios e aos Gálatas, que abordam respectivamente os problemas de cada igreja, a carta de Paulo aos Romanos é um estatuto teológico muito importante que poderia ter sido mandado para qualquer igreja ou para qualquer cristão. Os estudiosos acreditam que Paulo tenha escrito esta carta porque Roma era a capital do mundo na época, e essa carta serviu como uma mensagem universal, vamos dizer. Estudando este tratado teológico do apóstolo Paulo, percebemos que ele está firmado sobre uma única palavra: justificado. Quando estudamos os evangelhos, vimos a parábola do publicano e do fariseu, em que Jesus contou que 2 homens foram ao templo para orar. Jesus disse que o fariseu orou para ele mesmo. Na verdade, ele não orou, ele simplesmente falou consigo mesmo em público. O fariseu não dirigiu sua oração a Deus. Ele falou para quem quisesse ouvir na sinagoga que ele era um grande homem. Ele jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo de tudo que possuía e que era feliz por não ser principalmente como aquele outro homem, o publicano. Ele agradeceu a Deus por não ser como aquele outro homem. O segundo homem, o publicano, também foi ao templo orar, mas ficou no cantinho, lá no fundo, escondido. Ele nem levantava seus olhos ao céu, só batiam no seu peito, o que era uma atitude de humilhação e contrição, e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Jesus disse que este segundo homem foi para casa justificado. Foi a primeira vez que esta palavra apareceu no Novo Testamento. Quando o publicano fez essa oração tão simples: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador, ele foi justificado aos olhos de Deus. Essa palavra justificado significa como se nunca tivesse pecado antes. Significa mais do que ter sido perdoado por Deus. Significa que Deus declarou você tão justo, como se nunca tivesse pecado. Imagine que sua vida seja como uma fita cassete. Um dia, diante do julgamento de Cristo, Deus põe a fita da sua vida para tocar. Agora imagine que quando esta fita da sua vida for tocada por Deus, na parte da fita em que antes havia o pecado, Deus tenha cortado fora. E quando Deus tocar a fita da sua vida aos olhos dele, é como se nunca tivesse havido pecado algum. É isso que a palavra justificado significa. E é sobre isso que a parábola de Jesus está falando. Jesus estava anunciando as boas novas para todo homem e toda mulher, para os jovens e crianças que se fizerem essa simples oração: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador, poderá ser declarado justo ou justificado. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, conta como Deus trabalha este milagre em nossas vidas. A carta de Paulo aos Romanos é uma declaração de justificação ou salvação. Salvação é apenas outra palavra para justificação.
O livro aos Romanos é a declaração completa sobre a nossa salvação, ou sobre a nossa justificação contida na Bíblia. Nesta carta, o apóstolo Paulo conta como Deus justifica os pecadores. Para ilustrar um pouco mais esta palavra, imagine dois homens que tenham sido condenados por crimes. Os dois foram mandados para a penitenciária por 20 anos. Depois de cumpridos 12 anos, um deles é solto. Ele volta à sociedade como qualquer outro cidadão, mas sempre tem sobre ele o estigma de ser um ex-presidiário. Isso limita o seu ajustamento à sociedade, é claro. O outro homem tem uma experiência totalmente diferente. Depois de cumprir 12 anos de pena, alguém no seu leito de morte confessa ser o autor do crime pelo qual ele foi condenado. Acontece outro julgamento. E todas as evidências revelam que esse homem, na verdade, era inocente. E agora? Será que a justiça o inocentará? Ele não pode mais ser inocentado. Ele, na verdade, não fez nada errado. Ele pode pedir para ser declarado inocente, justo. Ele não quer ser perdoado ou posto em liberdade como um ex-ofensor, porque, na verdade, ele nunca foi um ofensor e nunca teve qualquer culpa. E ele quer que todos saibam disso. Paulo, em sua carta aos Romanos, conta como Deus pode fazer isso por alguém que é culpado de pecados. Nosso sistema judiciário não tem como limpar da ficha de uma pessoa todos os crimes que ela já tenha cometido, mas Deus pode. Na carta de Paulo aos Romanos, Paulo conta como Deus faz isso. Há 16 capítulos na carta de Paulo aos Romanos. Todos eles sustentam uma mesma argumentação. A sua tarefa será ler o livro de Romanos de uma vez só e tentar determinar qual é essa argumentação. Prestou atenção no que eu disse? Você tem uma tarefa, é ler o livro de Romanos de uma vez só e tentar determinar qual é essa argumentação. Será importante que você descubra qual é ela. Não dá para fazer isso enquanto assiste televisão. Desligue a TV e concentre-se. Faça isso e peça que o Espírito Santo o ajude. Com a ajuda do Espírito Santo e muita concentração, você poderá determinar qual é o argumento desse livro, Romanos. Afinal, qual é a mensagem central que ele traz? Para que possamos determinar qual é a argumentação dessa carta, vamos dividir os 16 capítulos em partes. A primeira parte compreende os 4 primeiros capítulos e fala sobre como a justificação se relaciona com o pecador. Nessa parte, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, mostra claramente que todos somos pecadores. Bom, só seremos declarados justos depois de sermos declarados pecadores. A segunda parte compreende os 4 capítulos seguintes, começando pelo capítulo 5 e indo até o 8º, que relacionam a justificação com o justificado. Depois que Deus declara que somos justos, como se nunca tivéssemos pecado, como você encara a vida? Quando Deus declara que somos justos, o mundo espera que você viva de maneira justa e correta. Deus espera que você viva assim. Mas como podemos viver corretamente? Como podemos viver como pessoas justificadas? Essa é a mensagem da segunda parte da carta aos Romanos. Nesses 4 capítulos, através do Espírito Santo, Paulo trata das lutas travadas nessa tentativa de viver uma vida justa no poder do Espírito Santo. Dos capítulos 9 a 11, Paulo relaciona a justificação com todo o mundo e com Israel. Estes capítulos são os 3 mais importantes da Bíblia na questão referente a esta profecia bíblica. Quando estudamos as profecias, nos perguntamos o que pode acontecer. Perguntas como: Deus tem um plano de consumação da história da humanidade? São impossíveis de ser evitadas essas perguntas. Deus tem um plano de consumação da história? Esses 3 capítulos tratam desta questão. Já estudamos os profetas e vimos que Deus realmente tem um plano. Há vários séculos os profetas têm nos falado sobre ele. Os apóstolos também falam sobre os planos de Deus para a consumação da história da humanidade nas epístolas do Novo Testamento. 3 dos mais importantes capítulos sobre este assunto são o 9, o 10 e o 11 da carta aos Romanos. Neles, Paulo fala que Israel é a chave para o que vai acontecer no mundo. Se você quiser saber o que vai acontecer no mundo, de acordo com as profecias bíblicas, mantenha seus olhos em Israel.
Nestes 3 capítulos, Paulo fala que Israel é um exemplo de eleição, de que Deus escolhe pessoas para serem salvas. Se você acha que não é assim, porque isso não seria justo, responda-me o que você faz com o Velho Testamento. É basicamente sobre disso que o Velho Testamento fala. O Velho Testamento nos conta que havia muitas nações na história antiga, mas Deus escolheu apenas uma. Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu povo, o povo escolhido, e para a salvação. Eles são uma ilustração nas Escrituras da doutrina de eleição, do fato de que Deus escolhe quem vai ser salvo. Mas acontece que nestes mesmos 3 capítulos, Romanos 9, 10 e 11, Paulo mostra que Israel retrata nas Escrituras a questão do livre-arbítrio, da livre escolha. Isso também é verdade porque Israel escolheu não ser escolhido. Israel rejeitou Jesus Cristo e rejeitou a salvação. Paulo também fala sobre isto nestes 3 capítulos. Ele conta que para castigar e punir os judeus por terem rejeitado o Messias, desde então Deus voltou-se para o mundo não-judeu. Paulo conta que Deus salvou um número suficiente de gentios para castigar Israel pela rejeição do Messias. Em Romanos 11, 26, lemos que Deus vai se voltar outra vez para os judeus e que todo Israel será salvo. Todo Israel será novamente salvo. Que profecia tremenda, hein? Os capítulos 12 a 16 desta carta falam sobre as aplicações práticas dos ensinos de Paulo. Existe um padrão nesta carta que descobriremos juntos. Cada uma das cartas de Paulo divide-se em 2 partes. A primeira parte refere-se ao ensino propriamente dito, a segunda, a aplicação. Primeiro temos a doutrina e depois a parte prática. Uma carta de 6 capítulos terá 3 dedicados ao ensino e 3 à aplicação. Às vezes a carta poderá ter 3/3 dedicados ao ensino e 1/3 à aplicação. Observe que essa divisão nas cartas de Paulo é constante. A aplicação começa sempre com a palavra portanto. Quando você encontrar esta palavra em uma de suas cartas, pare e observe por que esta palavra está lá. Geralmente a palavra portanto introduzirá a seção prática da carta. É como se, enquanto Paulo estivesse dando uma palestra, alguém perguntasse, e daí, Paulo? E então Paulo dissesse, e daí? Eu vou dizer o que muda para você. É nesse momento que encontramos a palavra portanto. É o início da parte dedicada à aplicação do seu ensinamento. Hoje vamos enfocar a primeira parte dos capítulos 1 a 4, onde Paulo fala sobre o conceito de justificação para um pecador. A primeira coisa que Paulo fala é que todos somos pecadores. Uma vez ouvi a história de um pastor de uma igreja anglicana de uma região nobre de Londres. Uma menina de rua foi parar no seu escritório, bateu a porta e, quando ele abriu, ficou espantado ao ver aquela menininha mal vestida na sua frente. Ela lhe disse, pastor, minha mãe está morrendo e ela quer que o senhor a faça entrar. O pastor respondeu, desculpe, eu não entendi. A menininha repetiu, ela está morrendo, pastor, e quer que o senhor a faça entrar. O pastor decidiu ir com a menina até a mãe dela. Eles foram e, se distanciando daquelas ruas chiques, acabaram parando num sobrado muito pobre, numa rua até perigosa. Quando ele chegou onde estava a mulher, encontrou uma ex-prostituta morrendo por causa de uma tuberculose. O pastor a cumprimentou e ela disse, pastor, o senhor pode me fazer entrar? Ele perguntou, onde? E ela respondeu, no céu, pastor, eu estou morrendo. O pastor ficou meio sem saber por onde começar e resolveu falar sobre Jesus como o mestre, sobre seus ensinos e sobre o sermão da montanha. Ela o interrompeu e disse, pastor, isso não é para mim. Ele engoliu seco e recomeçou falando sobre os exemplos de moral de Jesus, sobre como ele viveu, e de novo ela interrompeu e disse, pastor, onde eu entro nisso tudo? Finalmente o pastor começou a dizer que Jesus veio aqui porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu único filho como salvador para os pecadores, para que eles se arrependam. A mulher sorriu e disse, agora sim, isso é para mim. Fale mais, pastor, agora sim, isso é para mim.
Ele continuou até mostrar a ela o caminho para o céu. O livro de Romanos é dirigido aos pecadores e aos que sabem que são pecadores. Se você não sabe que é um pecador, leia esta carta de Paulo. Não vai demorar muito até que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, convença de que Jesus Cristo veio ao mundo para pessoas pecadoras, pessoas como você e eu. Nos primeiros 4 capítulos, o apóstolo Paulo fala sobre as acusações que Deus tem contra o homem. Uma das suas acusações está no versículo 18 do capítulo 1. Suprimem a verdade pela injustiça. O que Paulo quis dizer com isso? Que os pecadores seguram a verdade e abafam a verdade, porque deliberadamente querem justificar seu estilo de vida injusto. Ou seja, eles decidiram como querem viver, e toda vez que Deus tenta mostrar sua verdade, eles a eliminam. Eles não querem ver a verdade sobre como deve ser o comportamento humano que Deus quer lhes mostrar. Paulo então faz acusações como estas. Seus pensamentos tornaram-se fúteis. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram a coisas e a seres criados em lugar de adorarem ao Criador. Abandonaram as relações naturais com as mulheres. Começaram a cometer atos indecentes. Paulo faz uma lista de acusações e depois falou qual foi a reação de Deus para com o homem. Paulo cita 3 vezes. Deus os entregou. Deus os entregou. Deus os entregou. Ler esta parte da carta aos Romanos é como ler o livro de Gênesis. O livro de Gênesis conta como a família humana era e como foi sua queda, porque Deus quer que entendamos como nós mesmos somos e como é a família humana hoje. A mesma coisa acontece com Paulo na carta aos Romanos. Paulo colocou todos os verbos no passado, como se já tivesse tudo acontecido. Mas, na verdade, ele está falando sobre coisas que estão acontecendo para mim, para você e ao nosso redor. Basta abrir os olhos para constatar isso. Paulo falou 3 vezes, Deus os entregou, e quis dizer que Deus os entregou para que tenham aquilo que querem ter. É assim que Deus trabalha com o homem. Primeiro, Paulo faz uma lista de acusações. Depois, uma lista das respostas de Deus ao homem. O homem sempre deseja 3 coisas, e Deus fez o homem como criaturas com livre arbítrio, isto é, com direito de escolher. Deus entregou o homem às suas próprias vontades e desejos. Deus escreveu um plano de vida para você, como se tudo estivesse no índice de um livro. Lá está a lista de conteúdos da sua vida, correspondentes aos planos de Deus para a sua vida. Mas chega um momento em que Deus entrega a caneta para nós e diz, bom, pode continuar a história do jeito que você quiser, porque a vida é sua. E você é uma criatura com livre escolha. Você terá que viver com as consequências da sua escolha, mas pode escolher à vontade. É por isso que Paulo diz, Deus os entregou. No primeiro capítulo, quando Paulo dá a má notícia de que somos pecadores, ele mostra os resultados desta livre escolha. Lesbianismo e homossexualismo. Paulo usa a expressão, toda sorte de injustiça. O que será isso? Você está preparado para ouvir? Vamos a elas. Inveja, homicídio, engano e malícia. Homens inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. E por aí vai. Você já viu alguém perder a cabeça? Depois que Paulo citou as acusações e as respostas de Deus para o homem, ele começou a relatar os resultados disso tudo na vida do homem. Paulo fez uma lista de consequências para a família humana, resultantes do fato do homem ter escolhido o seu próprio caminho. Ele mostrou como o pecado era e como ele é. Neste primeiro capítulo, Paulo também fala sobre como Deus é. Ele está dizendo que Deus é justo e tem um padrão absoluto do que é certo. E mais, Deus não tolera a injustiça. Deus é justo e puro e exige que suas criaturas sejam também. Isso nos revela 2 características do caráter e do comportamento de Deus, justiça e ira. Não gostamos muito de ver a expressão da ira de Deus. Um sermão ou uma aula sobre a ira de Deus não dá muito ibope, não.
Quando estudamos os profetas, vimos um pouco do conceito da ira de Deus. Naquela ocasião, eu disse que a ira de Deus é uma atitude permanente e consistente de santidade em relação à não santidade, que pode estar destruindo o objeto do amor de Deus. Ou ainda, podemos acrescentar outra definição. A ira de Deus é a reação aniquilante da santidade absoluta de Deus em relação à não santidade. Ou ainda, a ira de Deus é a reação destruidora de um Deus amoroso contra o que estiver destruindo o que é objeto do seu amor. Você está lembrado de quando estudamos o profeta Sofonias? Eu usei essa mesma ilustração. Um homem sempre muito equilibrado e um pai amoroso. E outro homem perverso que estuprou e matou a filhinha de 7 anos daquele homem. Quando trouxeram o autor dessa crueldade para dentro da delegacia, foi necessário que todos os policiais presentes segurassem aquele pai calmo e amoroso, para evitar que ele caísse em cima do homem perverso que tinha acabado com o objeto do seu amor de pai. Tem pessoas com personalidade bem calma e gentil. Mas essas pessoas, quando veem as pessoas que amam sendo feridas ou atacadas, não controlam suas emoções. E Deus? Será que Deus é assim também? Será que Deus também é levado por suas emoções? Todos nós gostamos de pensar que Deus é amor, e Ele realmente é. A Bíblia afirma que a essência de Deus é amor. Mas será que Deus é só amor? O que Deus é capaz de fazer quando o objeto do seu amor, alguém a quem Ele ama, está sendo destruído? Será que a ira também cabe em Deus, mesmo Ele sendo o amor? O que será que Deus sente quando vê aqueles a quem ama sendo destruídos ou prejudicados? O que Deus é capaz de fazer com aqueles que estão ameaçando destruir o objeto do seu amor? É sobre isso que trata o primeiro capítulo desta carta de Paulo aos Romanos. Paulo anuncia o Evangelho e as boas novas sobre Jesus. Paulo anuncia as boas novas de que através de Jesus Cristo Deus pode declarar o pecador justo e inocente. E quando fala sobre isso, ele revela 2 características de Deus. Paulo primeiramente mostra que o Evangelho revela a justiça de Deus. Deus é justo e exige justiça absoluta e retidão de suas criaturas. Deus condena a injustiça e o pecado. Por isso, Paulo mostra que o Evangelho de Jesus Cristo também revela a ira de Deus em relação à injustiça e ao pecado. No primeiro capítulo da carta aos Romanos, Paulo mostra que a família humana não é justa, nem é reta. Essa é a acusação de Deus contra o homem. De acordo com Paulo, o homem é injusto e pecador, e Deus exige santidade e retidão do homem. Ficamos por aqui hoje.